Rapaz, todo plantio tem colheita, né? O plantio, ele não é obrigatório, né? Porque você faz se você quiser fazer. Se você não quiser fazer, você não faz. Mas em algum momento, você vai colher alguma coisa, né? Se você faz o bem, você colhe o bem. Se você faz o mal, você vai colher o mal. Então é plantio e colheita. Mas eu faço bem, acontece um monte de coisa de ruim, coisas ruins para mim, né? Então, a palavra de Deus fala, eu venci o mundo, tenho de bom ânimo. Então, nós, né, quando fala assim, nada nos faltará, né? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Não vai faltar as adversidades, mas não vai faltar a presença de Deus para te passar pelas adversidades, né? Não vai faltar dificuldades, né? Mas Deus vai estar contigo na dificuldade. Então, no mundo tereis aflição, tenha bom ânimo, né? Então, nós vamos passar por dificuldades, sim, mas tem também que falar assim, somente com os teus olhos olharás a recompensa do ímpio. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós vamos ver pessoas aí, né, em situações que às vezes nós gostaríamos de estar, né, mas ali é só ilusão, ou seja, uma gratificação do mundo, né, mas não tem uma gratificação espiritual, né, e na hora que a pessoa vai para a glória, né, cadê a gratificação dela? Porque não tem gratificação nenhuma, porque às vezes está no meio da futilidade, no meio da corrupção, do engano, da mentira, né? Da manipulação, né? Então, faz associações, né, com um modo de vida ao qual não vai trazer edificação espiritual nenhuma. E às vezes as pessoas têm uma vida que você olha, ela parece uma coisa, mas é completamente outra. Com engano, com mentira, com vaidade, né? Superficialidade, né? Não tem verdade, não é uma pessoa que vive com verdade, vive na superficialidade, ou seja, são relacionamentos superficiais, no fundo a pessoa é sozinha, é sozinha, porque não tem, não é nada ali é genuíno, às vezes até são pessoas que são cercadas com pessoas que só têm interesse, né, interesse financeiro, interesse, sabe, em alguma coisa, né? Porque a pessoa, às vezes a pessoa é só um produto na mão dos outros, né? É um produto até na mão da família, porque é uma pessoa que gera renda, que gera frutos. Então, a vida das pessoas, né? Elas têm essas dificuldades, né? Só que Deus, no céu, existe uma coisa chamada meritocracia. Incrível, né? Mas tem meritocracia no céu. Os méritos nossos, né? Tá no nosso aperfeiçoamento, nosso aperfeiçoamento, né? Nas nossas curas, né? Você aprende a se curar. Porque às vezes as escamas no olho, ela está tão assim, com a escama no olho, né? Tão grossa que você não consegue ver um pão na frente do nariz, né? Então, José, né? José foi inocente quando falou para os irmãos que viu os feixes se prostrando diante dele, os irmãos tomados por inveja, olha como uma inveja perigosa, né? E eles eram o quê? Irmãos de José. Venderam José. José foi parar jogaram num buraco, né? Não satisfeito, venderam ele para o Egito como escravo. Foi parar na casa de Potifar. E às vezes as pessoas falam, por que você fala muito em José?
porque as lições, elas têm que ser aprendidas, né? E José é uma grande lição, que é a lição que às vezes que a boca que você alimenta é a boca que te morde, né? Então, essas passagens bíblicas, né? Elas trazem lições para nós, e lições profundas, né? Ah, não vou confiar em ninguém, não é isso. A primeira coisa é você confiar em Deus, né? Que é o teu Criador, ou aquilo que você não importa o nome que você dá, né? Tem gente que tem vários nomes, né? Você crê naquilo que te criou. E o ser humano, ele é falho. Mas é meu irmão, é minha mãe, é meu pai, é isso, é aquilo. O ser humano é falho. O ser humano, ele sente inveja, ele sente ressentimento, né? O ser humano, ele é falho. Então, e tem pessoas também que são narcisistas, né? Às vezes a pessoa é filha de pessoas narcisistas, pessoas com problemas, né, da cura interior que não fez, então vive naquele padrão, né? E nós, quando nós somos crianças, a gente adquire, a gente aprende, né? A gente pega para nós aquelas verdades, né? Que às vezes nem são verdades. E cresce em cima dessas verdades que às vezes nem são verdades, né? Ou seja, cresce cativo de padrões, né? De comportamento que não edifica a pessoa, né? Então, é importante você crer em alguma coisa, você crê em Deus, crê no universo, né? E você ter a sua conexão. Porque às vezes o que nos ensina não é o correto. Os padrões com que a gente aprende pequeno, às vezes não são os melhores para nós, né? Para nossa evolução, nosso crescimento, né? Para nossa felicidade, né? Às vezes o que o outro fala assim, é assim, assim, você vai ser feliz. Não é, a felicidade da pessoa não está ali, está noutra direção, né? Então, tem pessoas que se acham donas. Eu não sou dona da verdade em nada, tá? Eu falo aquilo que vem para mim de conexão, né? Com o céu. Que tem pessoas que se acham donas da verdade. Não, se não for assim, vai ser desse jeito. E não é, as coisas não são exatas, né? Uma vida não é igual a outra, uma situação não é igual a outra, né? O plano de vida de um não é igual para o outro, né? Então, tem coisas que realmente, se você não tiver uma direção espiritual, né? Você toma caminhos errados, né? E a vida, Deus, ele tem projetos para nós, projetos, planos, né? Que nem tinha para Davi, que nem tinha projeto para José, né? Então, às vezes, Deus tem projetos para nós, não é igual deles, né? É diferente. Mas, e se depender de outras pessoas, os projetos de Deus não acontecem, né? Então, Deus, ele cuida dos projetos dele, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é fazer as nossas curas, né? É liberar perdão, né? É ter uma mente consciente para não ser igual a Maria vai com as outras, assim, nos conselhos, indo na mente de qualquer um, né? Igual folha seca, né? Então, para que as nossas estruturas, né, emocionais, elas consigam fazer o nosso aprimoramento pessoal, né? Sem não ser forjado no fogo, né? Ser forjado no fogo para
nos purificar, né? Nos purificar. E é isso. Então, nem tudo que reluz é ouro, né? Às vezes as pessoas vão por falácias, por posturas de pessoas que ele é uma pessoa do bem, né? E a vida da pessoa não corresponde àquilo que ela aparenta, né? Porque tem muita gente vivendo de aparência, né? Porque o mundo não, o mundo no momento tá fazendo as pessoas mostrarem máscaras, mostrarem somente aparência, né? E as verdades vão ficando ocultas, né? Então, falam coisas de pessoas que não conhecem, né? E as verdades vão ficando ocultas ali, né? Então, mentem sobre os outros, falam mal dos outros, né? E muitas pessoas se sentindo empoderadas, porque eu posso fazer, né? Só que o maior poder é o poder de Deus, né? Porque Deus derrubou Nabucodonosor, olha só, Deus faz coisas inimagináveis, né? Então, o ser humano às vezes está meio sem limite, assim, né? Porque eu posso fazer, aí leva legiões ao erro, leva legiões a uma falsa verdade, né? Porque é uma verdade fabricada, né? Porque aquela verdade que eles fabricam é a mais conveniente para eles, né? Então, e também tem o mundo espiritual. No mundo espiritual, né? Existem legiões que trabalham para o mal, né? E essas, quando você vai em Efésios 6:10, tem o capacete, né? Fala sobre o capacete da salvação. Esse capacete, né, é uma blindagem para que a gente não venha ficar suscetível às coisas que o inimigo fala. Então, o inimigo ele trabalha na mente, né? Então ele surra coisas, ele dá direção, porque o adversário espiritual ele não tem poder para trabalhar na terra, mas quem dá legalidade é o homem. Ah, mas que legalidade é essa? É quando você abre um portal e ele começa a interagir na sua vida e interage no planeta, através de pessoas. Então as pessoas elas não têm vigilância espiritual, né? Estão numa sintonia mais, assim, pro lado negativo e atrai esses espíritos negativos que eles abduzem mentes, né? Aí colocam as verdades, né, que não são verdades, mas aquilo vira uma verdade incontestável para a pessoa, né? Porque Deus ele fez um mundo de diferença. Ele fez pessoas diferentes, povos diferentes, nações diferentes, né? Tudo diferente. Por quê? Porque é na diferença que nós aprendemos, é na diferença que nós aprendemos a ter empatia, é na diferença que nós aprendemos a ter tolerância, é na diferença que nós aprendemos a ter amor, é na diferença que nós aprendemos a ter misericórdia, né? Então, porque se nós todos fôssemos iguais, com os mesmos pensamentos, da mesma forma, o que nós aprenderíamos uns com os outros? Nada. Não há crescimento, né? Porque tudo seria igual, da mesma forma, quer dizer, é igual fazer um monte de bonequinho igual e sem assim, um monte de boneco igual, né? Os robôzinhos, né? Não há desenvolvimento psicológico, mental, emocional, né? Porque tem pessoas que vêm, nascem no planeta justamente para ter um evoluimento, uma evolução emocional. Porque eles são extremamente racionais, né? Então eles têm dificuldades emocionais. Porque o ideal é você ter o equilíbrio entre o masculino e o feminino na sua mente, né? Você ter esse equilíbrio. Não significa que você vai ser um homem ou que um homem vai ser mulher, não é isso. Mas é ter um equilíbrio psicológico, né? Emocional, estabilidade emocional, né? Você não pode ser muito racional, mas também não pode ser muito emocional. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Tem pessoas que são muito emocionais e não conseguem ser racionais. Normalmente quem está ligado na quinta dimensão, eles são muito emocionais, né?
Então faz o trabalho para ter essa racionalidade, poder ter o equilíbrio entre o emocional, entre o feminino e o masculino, o emocional e o racional. Deus, ele fez o homem para ser feliz. Ele não fez o homem para ser destruir homens, né? Homens para ajudar homens. Quando ele fez Adão e Eva, ele fez Adão e Eva que ela era ajudadora dele, né? E o Éden foi feito para eles serem felizes lá, né? Eles tinham tudo lá. Mas aí a ganância, quer dizer, o ego do homem, né? A cobiça, olha o perigo da cobiça, né? Começaram a cobiçar um conhecimento ao qual não era lhes permitido, ou seja, uma árvore que não era permitida, e aquela cobiça fez eles fazerem o pecado deles, né? Então, cobiçar é desejar aquilo que você não pode, que você não deve, né? Então, você está cobiçando. Cobiçar o quê? Comer aquilo que não podia comer, né? E então, quando você entende, né, que o nosso crescimento, né, é o desejo de Deus, as nossas experiências na Terra, para o nosso crescimento emocional, né, o nosso equilíbrio entre o racional e o emocional, né, é o objetivo de Deus, e nós sermos felizes, nós aprendermos através das diversidades culturais, diversidade de povos, diversidades que Deus criou o mundo com diversidades, né? É essas diversidades que vão nos ensinar a ponderar, a ter misericórdia, né? Vai nos ensinar a ter paciência, né? Ou seja, vai dar ensinamentos para nós sermos pessoas melhores. Então não há motivo de povos quererem matar povos. Por quê? Por acaso Deus é aquele que não pode ir lá e destruir igual fez Sodoma e Gomorra? Por acaso Deus é aquele que não permite um vírus matar milhões de pessoas? O poder de Deus é infinitamente infinito. Então, o homem, ele não tem esse direito, né, de exterminar pessoas, de matar pessoas. Por quê? Por causa da diferença, por causa da diversidade, né? Porque quando Jesus veio na Terra, né, ele veio para um povo que não reconheceu. Mas aí todo aquele que reconheceu Jesus foi enxertado na videira, ou seja, ele adotou, né? E esse povo que foi enxertado na videira, ele também é Israel de Deus. Ah, como assim? Israel é um povo eleito que nasceu. O ensinamento que eu tenho do céu é o seguinte: ser Israel de Deus é um estado de espírito, é uma elevação ao qual ele te modifica e ele te chama de Israel, né? Então há muitos Israel de Deus pelo mundo e que não nasceram em Israel, né? Que não são de descendência do povo lá, né? Porque é um estado de espírito. Quando as pessoas entenderem isso, e andar com Deus é uma coisa, né? E dizer que anda com Deus é outra. Estar com Deus é você estar ligado na videira. Você está ligado na videira, ou seja, você não está sozinho. Aí quando você fala que está com Deus, mas você não anda com Deus porque o coração está enganoso, né? Tá ligado nas falácias, nas mentiras, né? Que levam a pessoa não a ter uma ligação com os planos espirituais elevados, mas sim com
uns planos espirituais de baixa vibração, ao qual faz a dominação da mente, né? Aí você fica naquele negócio assim, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que matar, tem que não sei o quê. Às vezes você está entrando num padrão vibratório que não descende da videira santa. A videira santa é outra coisa. A videira santa é amorosa. A videira santa, ela é misericordiosa. Ela é justa. Então, quando você entra no padrão vibratório negativo, tô toda arrepiada aqui, meu Deus. Você entra no julgamento, você entra na divisão, você entra no julgo, ou seja, você quer fazer julgar os outros, subjugar os outros, né? E isso não provém de Deus. E isso faz parte do reino do inimigo das almas, né? Então, quando Jesus veio, ele veio para um povo que o rejeitou, mas aí todo aquele que aceitou Jesus, ele enxertou na videira, que ele é a videira, né? E a videira, ela tem o óleo, ela tem o azeite, né? Oh, aleluia, glória a Deus. É o azeite santo da videira, meu Deus. E esse azeite, ele vem da glória de Deus, do trono de Deus. E se você pegar uma azeitona, o processo que a azeitona passa, aleluia, para extrair aquele óleo, gente, eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus. Para extrair aquele óleo, nossa, ela passa por um processo para extrair aquele óleo, que ela é amassada de uma forma para sair o azeite. Então, é justo dizer, né, que aqueles que estão na presença de Deus vão ser amassados. Vão ser amassados. Nem sempre as coisas vão estar favoráveis a nós. Porque a gente carrega o óleo da videira. O processo da videira. É isso. Então faz toda a diferença, né? A comunhão com Deus, né? Para você ter o discernimento. Porque às vezes, irmãos, nós nascemos no meio de famílias que não é propício o nosso despertar. Nós somos levados a ficar naquele mundo de ilusões, mentiras, enganos, de repetição de padrões, porque não é bom, né? O inimigo não vê como bom o nosso despertar. Então nos coloca no meio de pessoas, né? De situações que nós ficamos com os olhos com escama, com os ouvidos agravados, né? Para não haver o despertar. Então, quando você consegue, né? Quando você consegue deslumbrar, né, as verdades de Deus e se enxertar na videira, as vendas caem dos nossos olhos e as pessoas começam a aparecer realmente como elas são, né? Às vezes são bênçãos nas nossas vidas, mas às vezes são pedras de tropeço. Às vezes são bênçãos, mas às vezes são pedras de tropeço. Então, mas é meu parente íntimo. Às vezes é o parente íntimo mesmo. Os irmãos de José eram irmãos de José e tinham inveja de José, né? E era uma inveja, né? E quantos aí tem inveja da gente às vezes, né? Por isso que a gente nunca deve falar o que a gente vai fazer antes de ter feito, né? Para que não haja tempo deles ficar negativando o projeto que a gente falou, né? A gente tem que falar só depois que já deu certo. Então, mas é minha mãe, é meu pai, não interessa. São pessoas com dificuldades, pessoas sabe, às vezes não são tão evoluídas, às vezes são muito evoluídas, às vezes não são evoluídas, né? Então, são pessoas que estão no meio das ilusões, né, do mundo, as belezas do mundo, as coisas do mundo, né? E se perde no seu propósito, né? E acaba fazendo a gente que tem um propósito de Deus na nossa vida nos perder também, porque nos leva a caminhos que
que não a honra, a desonra, né? E a gente vai saber só lá no final e dizer o que que eu fiz, né? O que eu fiz. Fora que tem pessoas também que às vezes têm ligações, né, com o inimigo das almas de uma forma mais mágica, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que oram, são do trono de Deus, mas tem pessoas que não estão propriamente orando, mas estão cultuando, né? Forças, né? Que são trevosas, né? E, é isso, e você tá ali achando que a pessoa é do bem, e a pessoa às vezes não é do bem, né? Então, assim, o discernimento é importante, a ligação na videira é mais ainda, porque ela que vai te dar o discernimento para você ver o que é quem, para você entender o que está acontecendo no plano físico e no plano espiritual. Ah, e vem a visão de águia, né? Porque Deus ele já mostra o cenário das coisas. Você está olhando, você entra numa situação, né? Ao qual às vezes a pessoa nem está vendo com os olhos, mas no espírito ela já percebeu tudo. Então, assim, é, a, é a visão espiritual, né? Ou seja, Deus ele abre o nosso terceiro olho e a gente consegue ver já as mentiras, né? As manipulações, as orquestrações que as pessoas fazem, né? E é dessa forma, assim. E às vezes eles acham que você errou, você. Não, a gente é humano, né? Mas as nossas. A direção que Deus nos dá, ela é perfeita, porque não vem de mim, vem de Deus, né? Então, as coisas estão acontecendo, mas Deus já está mostrando o que está acontecendo. E aí vem o plantio e colheita, né? Porque dentro do livre-arbítrio, né? Você vai colher os seus frutos ou não vai colher nada, né? Por quê? Porque não teve a perspicácia de entender o que estava acontecendo, né? Ou seja, às vezes usa o livre-arbítrio, né, para fazer coisas indevidas que não eram para fazer. Por exemplo, os anjos, eles têm livre-arbítrio. Só que o querubim da guarda lá, né, ele usou o livre-arbítrio para se levantar contra o Eterno, ou seja, ele queria as coisas do Eterno, ele queria cobiçar, ele queria não, ele cobiçou as coisas do Eterno, achando que ele era alguma coisa, né? Então, foi lançado nos abismos, né? Então, assim, é muito perigoso esse negócio de cobiçar o que não é da pessoa, ser pedra de tropeço na vida dos outros, né? Porque isso tudo gera colheita. E tudo é uma questão de fazer maldade para os outros também, né? E tudo é uma questão de livre-arbítrio. A pessoa está usando o livre-arbítrio dela de uma forma que errônea, né? E depois as consequências vêm. Eu sempre falo que Deus, ele reaciona, né? Ele espera as pessoas agir para depois ele reacionar. Então, ele espera as pessoas fazerem as maldades e aí ele vai lá e reaciona. E o mundo espiritual, ele está atento 24 horas por dia. O mundo espiritual não dorme, ele não dorme. Ele é justo, a palavra de Deus fala que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Que os olhos do Senhor é chama de fogo a contemplar a terra, e antes que nós falemos alguma coisa, ele já sabe o que a gente vai falar. Ele esquadrinha coração e pensamento, olha só. Então, não tem como dizer que o cara que é culpado, ele é inocente, né? Porque, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Só que se você olhar para o céu, tem uma testemunha de anjos olhando o que a pessoa está fazendo. Né? Não, ninguém está vendo, não, imagina. Tem sim, tem uma legião de anjos olhando o que a pessoa está fazendo. Né? A pessoa está fazendo lá maldade, está fazendo bonequinho para maltratar, para fazer coisinha para os outros, está fazendo. Tem uma legião de anjos olhando o que a pessoa está fazendo. E o Senhor, ele manda a conta. Ele manda a conta, ele manda o boleto certinho para a pessoa pagar. Então, as escolhas ainda são nossas, né? A escolha é nossa. Cabe a pessoa querer fazer o seu trabalho interno, né? E se ligar na videira,
e se afastar dos pensamentos, né? Se afastar de pessoas, de falácias, de se afastar de padrões, né? A qual até agora não deu certo, então por que a pessoa insiste no padrão, né? Então, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. A pessoa, ela tem um caminho dela, mas tudo ela vai prestar conta depois com Deus. E quando tem, assim, propósito, né, que Deus tem propósito na vida das pessoas, contratos espirituais, que às vezes a pessoa chega lá quando vai nascer, né, ela se propõe a fazer alguma coisa, né, que nem esses, Elias, esses que foram importantes na Bíblia, né, lá, antes deles nascerem, eles já tinham esses projetos que Deus já tinha para eles. Não era uma coisa assim, eu vou fazer, né, pôr um carro no teu colo ali. Não é assim. O cara já tinha um projeto no plano espiritual para fazer aquilo, para ser aquilo, né? E não é diferente hoje. Muitos de nós têm projetos já que Deus já havia programado, né? E nós já havíamos combinado. Então, e todos esses projetos eles têm uma função, né? Às vezes ela só é individual, né? Ou entre os dois, ou às vezes é um relacionamento, às vezes é só para um aprimoramento individual de cada um, né? Às vezes são trabalhos coletivos, né? Que nos trata de duas pessoas ou de uma pessoa, se trata da coletividade do planeta, né? Então, e todos esses contratos, eles são programados, eles são separados, né, egrégoras espirituais para poder ajudar nessa, nessa realização desse processo, né? E aí o inimigo sabe, ele é esperto, é fofoqueiro, ele sabe das coisas, né? Aí ele levanta pessoas, né? Ele levanta trevosos, ele levanta para as coisas não acontecer, porque ele quer o planeta um caos, né? Ele quer as pessoas se degladiando uma com a outra, se matando, se odiando, porque ele vive no meio do caos, né? Ele é o caos e ele quer fazer o caos. Então, cabe a nós saber, né, o que a gente está plantando para saber depois que vai colher, né? E a nossa ligação, né, com a videira, para não ser uma folha seca, né, usada pela mão do inimigo, porque o inimigo usa as folhas secas, né? Todo aquele que não está na videira é folha seca, e folha seca o inimigo usa do jeito que ele quer. E muitas vezes as pessoas pensam assim, porque eu uso a espiritualidade para fazer maldade. Né? Quando morrer, vai preso igual porque a espiritualidade, né, perversa, acha. Quem está vivo pensa assim, é porque eles me servem, né? Só que quando a pessoa morrer, ela vai descobrir que eles não serviam, é a pessoa que servia a eles, né? Não é a pessoa que. Eles não serviam a pessoa. Aí tu vai entender que não é você que. Não é. É você que serve eles, não eles servem você, entendeu? Porque você é um agente, você é o canal, né? Para eles fazer o agente do caos na Terra, né? Só que quando chega a hora da pessoa ir para o outro lado, né? Só vai como escravo lá, vai como escravo, vai acorrentado. Nossa, é terrível, tá? Então, as pessoas tinham que se espiritualizar mais e saber o que acontece lá do outro lado, tá? Porque não é essas florzinhas do campo, não. Tem pessoas que o inimigo nem quer lá, sabe por quê? É capaz de querer destronar o cara é tão, assim, tô com 15% de bateria. A pessoa tem uma perversidade tão grande no coração que vai causar o caos lá lá do outro lado, né? Então é essa forma, assim, tem que vigiar o que você está fazendo, com quem você está se conectando espiritualmente, porque
a colheita vem, com certeza.